É lógico, né, gente, que há uma integração global, né? O nome disso é capitalismo, inclusive, né? Os países, né, produzem, vendem a lógica do capital, enfim, a lógica da propriedade privada e tal. Para além da questão de ser simplesmente comércio, que o Monark está falando, né? Por que que os países, por exemplo, eles podem optar por transferir, os países desenvolvidos podem optar por transferir suas plantas produtivas, por exemplo, para a China, né? Bom, na verdade, eles estavam se apropriando da infraestrutura de produção, da logística, salários, né? Comparativamente com quem ganha em dólar ou em euro, são muito mais atrativos, até porque a China mantém a sua moeda desvalorizada. Então, é simplesmente uma questão de mercado mesmo, né? Você vai produzir onde é mais barato para produzir, você mantém as patentes nas sedes das empresas, transferências de royalties e tudo mais. Existem acordos de comércio entre os países até para que esses comércios fluam, né, melhor e garantam, né, os interesses dos países economicamente dominantes. Então, assim, claro, existe um comércio global, existem acordos globais, mas isso não tem nada a ver, né, com Com uma globalismo. governança global de um Não, grupo como não? fechado. Fica quieto, Monarca, eu tô falando, presta atenção, cara, deixa as Eu tô pessoas prestar besteira, atenção. porra. Pô, Eu tô ô, besteira. Vilela, dá um jeito disso aqui, cara, eu tô falando, o cara começa a me Vai chamar a atrapalhar aí, mamãe, pô. relaxa. Ah, para. É que você tem uma dificuldade, Monarca, eu sei, mas isso faz parte do que eu quero demonstrar aqui, né? Essa degeneração que vocês estão assistindo, na verdade, é o produto da pessoa ideologizada. O Monarca começou o nosso papo aqui, por isso eu fiz a minha primeira pergunta, mostrando para a gente onde que ele se politizou, onde que ele aprendeu. Ele aprendeu na internet, né? Ele aprendeu nas redes sociais, ele aprendeu nesses fóruns, né? Então, É isso inválido também aprender? tem a ver com a Nossa. questão da ideologia. O que que é a Ah, ideologia? A ideologia não é só um conjunto de crenças que norteia a nossa prática e aquilo que a gente faz. A ideologia é, na verdade, para além disso, uma questão que ofusca a realidade a fim de manter a ordem, né, que existe. Tá? Um bom texto, aproveitar que eu estou em casa, né, essa parte é boa. Como fala de eu estar em casa, eu estou com a minha biblioteca, eu vou aqui sugerir algumas leituras. Esse aqui, por exemplo, é muito bom para falar disso que eu estou falando. Ele é o poder da ideologia do Mesaros, tá? Que explica melhor isso que eu estou dizendo. Então, na verdade, o que o Monark descreve como globalismo é o capitalismo, né? É tão só isso, o capitalismo. E aproveitar que a palavra está comigo, eu vou jogar uma pergunta para o Monark aqui, né? Eu vi nas outras entrevistas e esses debates que o Monark vem fazendo agora, ele falando sempre numa questão de existirem famílias, né? Que existem famílias que controlam o mundo, assim, não sei se exatamente muito bem como. Eu queria perguntar para o Monark, assim, quais famílias são essas, né? Que elementos ele pode dizer, que evidências ele pode trazer para a gente que elas se reúnem e governam o mundo, e o que, que elas têm em comum, né? O que, que essas famílias que há séculos, talvez até mais, estão no poder, o que, que essas famílias têm em comum? O que, que faz dessas famílias terem poder político? Quem sabe o Monark pode explicar para a gente aí quem são essas famílias, né? O porquê que elas mandam no mundo. é simples, entendeu? A gente nasceu num mundo antigo, certo? A gente está em 2025, né? E eu tenho 34 anos, não sei quanto você deve ter, uns 40, Humberto, não sei. Tenho a sua idade também, então a gente nasceu num mundo que já estava pronto, né? Muita história aconteceu, né? E o ser humano, ele se reproduz com famílias normalmente, né? As Sim, pessoas formam famílias, essas famílias têm filhos, os filhos formam famílias, e há uma, tipo, e as famílias bem-sucedidas dentro da história hum, do tempo, elas hum. foram acumulando O poder. quê? Por quê? Porque elas Por descobriram quê? conhecimentos que outras pessoas que não tinham famílias estruturadas do mesmo nível que elas não conseguiram descobrir. Elas desenvolveram infraestrutura no mundo que se perpetua por várias gerações, então elas Que vão tipo de passando. infraestrutura, Monark, que é que elas construíam, assim, que dava poder para elas? São vários tipos de infraestrutura, né? Tipo Normalmente terras, as famílias começam como fábricas. máfias, né? Elas dominam um setor, tipo, Uhum, por exemplo, uma família se especializa em fazer, porra, em plantar comida, vai? plantar Aí ela comida. se, ela se Uhum, especializa nisso, aí ela vai crescendo, crescendo, aí ela tem vários filhos, a família vai crescendo, esses filhos vão se armando, eles vão tendo mais poder dentro da sociedade, porque eles têm uma uhum, estrutura organizada
com uma coesão mais forte do que a maioria das pessoas. Aí Hum, eles eventualmente montam instituições do tipo hum, o Estado, por exemplo, né? hum, E com uhum. essas instituições eles mantêm o seu poder Então, através então do a gente tempo. pode dizer, só se eu estou te entendendo, então a gente pode dizer que famílias, né, de indivíduos proprietários se organizam entre si, formam um Estado e aí começam a dominar. É isso aí que você está dizendo? E é por isso exatamente que a gente chegou num estado de civilização avançado do que a gente da forma com que a gente está, entendeu? Porque houve um trabalho dessas famílias de criarem instituições, conhecimentos e coisas que avançaram a humanidade tecnologicamente, estruturalmente e socialmente, que fizeram a gente Uhum. chegar no nível moderno que a gente vive hoje, com computador, com o mundo globalizado, com internet, com medicina, com um monte de coisa que existe graças a essas estruturas que vêm se desenvolvendo nesses 2.000 anos que a gente tem de história, vai, digamos assim. Tá. E só mais um detalhe. E essas famílias, então, elas desenvolveram e se estabeleceram como dominantes, mas nem todo mundo fazia parte desse grupo aí, né? Tinha um outro grupo que não fazia parte desse grupo, né? Sim, se você não faz parte da estrutura familiar das pessoas que comandam o mundo, você Uhum. obviamente tem menos poder e menos capacidade de ação no mundo, né? Você Entendi. Então, basicamente, então quer dizer que essas famílias que controlavam as estruturas de produção dominavam as famílias que não controlavam as estruturas de produção, é isso? cara, não dominavam, né? Elas tinham uma Hum. posição hierárquica dentro da sociedade Uhum. superior, né? Ah, claro, Eu exato, exato. sei para Não, onde perfeito, você perfeito. está indo, Humberto. Eu estou entendendo sua jogada. Eu tô aqui só escutando, eu sei onde você quer chegar. É que o Humberto, ele O enxerga que que eu isso sou, como mano? algo negativo, entendeu? Não, Ele não, eu acha, nem fiz juízo de valor nenhum, Monark. Não fiz juízo de não, valor nenhum. Tô deixando você você falar. acha que é ruim que existam essas famílias que tenham acumulado esses poderes durante o tempo. Você acha que isso é errado, entendeu? Eu não acho errado. Eu acho que é Hum. natural, entendeu? Se Não, eu você nem tem tô um entrando nessa sistema. parte ainda. Eu só tava deixando você falar porque eu acho que você tá certo, cara. Você acabou de escrever aí a sociedade de classes, a formação do Estado, a partir da organização da classe dominante. Você acabou de admitir aí que a classe dominante é a classe proprietária dos meios de produção. Então eu tô concordando, gênero no grau com você. Você tá certíssimo, Monark. É isso aí, parabéns, cara. Talvez você Existe seja uma elite marxista, só você ainda não sabe disso. que eu não quero destruir eles, entendeu? Eu acho que eles são parte da sociedade, uma parte natural da sociedade que vai se desenvolver, não importa o que, entendeu? Porque Uhum. existem hierarquias naturais, né? E Naturais. você, Explica e mais, você, fala mais para nós dessas hierarquias naturais aí, Monark. Fala, explica mais. Tem alguns seres humanos melhores que outros? Como é que é isso? O que você acha disso aí? Fala para nós isso aí, cara. olha, existem seres humanos que são mais competentes em habilidades que outros, isso aí é fato. E essa competência pode dar uma vantagem para eles socialmente que é assimétrica em relação a outra pessoa. Isso existe, isso é fato, pô. Aí, mas tu acha que essas pessoas que são melhores que os outros são as pessoas Elas são é, melhores que, do que os que. outros, entendeu? Não, É tudo bem, ninguém, mas todo vamos lá. mundo tem uma alma e todo mundo é igual perante a Deus, Ah, entendeu? tá, beleza. Não. Só, Mas só o que eu que quero saber. hum, Eu quero te entender, Monark, tá? Eu quero saber o seguinte: essas pessoas aí enfim, que talvez tenham alguns atributos, que talvez possam dar vantagens a eles, etc. Essas pessoas são as pessoas que constituem essas famílias que dominam historicamente, é isso que você acha, Monark? ou elas constituem essas famílias ou elas são integradas no ciclo familiar da elite, entendeu? A Ah, elite adora tipo, por exemplo, um atleta. Você pega lá o Michael Jordan, tá ligado? É um cara uhum, que geneticamente ele tem uma genética muito boa, ele é muito alto, ele é muito forte, ele é rápido, entendeu? Então, eles pegam essas pessoas que têm uma genética melhor do que a média para uhum. determinadas questões, claro, e elas pagam dinheiro para elas colocam Não, mas dentro do não no ciclo, porque a esporte. elite não. Eu quero entender na política. Eu quero saber se há alguma relação na sua cabeça entre as pessoas que dominam a política e essas pessoas que têm atributos melhores que os outros, assim, alguma. Eu ah, acho que sim, ah, cara. Você vai ter o sim. Einstein desenvolvendo física, entendeu? Tipo, só Não, mas tem o um Einstein não era um Einstein. líder político, Monarca. Ele não estava à frente de Claro que governo ele era um nenhum, líder político. Ele não foi era um convidado, capitalista. inclusive, para ser presidente de Israel, pô. O Einstein, você não sabia?
Não, cara, mas ele não exerceu nada disso, ele não vinha de Ele uma tinha tradição, ele muita era um influência cientista, todo política, mundo você tá sabe que ele era um louco? cientista, tá? O Einstein era um Einstein cientista. moldou a física moderna, como que ele não tinha influência política? Você acha que isso não é Não, cara, eu não influência tô falando que ele política? não vai ter alguma influência política, inclusive ele era socialista, mas eu tô dizendo que ele não era uma liderança política de sua época, né? Isso aí tá bastante claro, tá? Ele não era político, mas Uhum, só o não era fato político. de ele ser uma liderança intelectual, existe muito poder político nisso. Então, Uhum. tipo, ele era sim uma figura política, tanto que a gente estuda o cara, tá ligado? Tá, beleza. Não, mas você não acha, Monark, que, assim, se você acha que esse tipo de característica, tipo, então eu posso dizer que você acha que características naturais de alguns seres humanos fazem com que eles estejam em situação de poder político, é isso, Monark? Eu acho que se você tem um jogo social que acontece, entendeu? E você tem um indivíduo que tem, por sorte da natureza, características que favorecem ele a ter uma vantagem competitiva nesse sistema social, a tendência é que esse tipo de indivíduo saia-se melhor no jogo social e acumule poder que um indivíduo que não tenha essa predisposição com essas características importantes para o jogo que a gente joga atualmente não vai atingir. Eu acho que isso é natural, entendeu? É a mesma coisa você esperar que todo mundo consiga correr na mesma velocidade. Não, vai ter pessoas que correm mais rápido que as outras. E isso é natural. Eu não tô falando em correr, mas eu entendi, beleza. Sabe por que eu tô te perguntando essas coisas, Mas a gente não tá Monark? falando de eugenia, não, né, gente? Não, Só pra tô deixar claro. deixando ele falar. Tá. Eu tô deixando ele Eu não falar. sei porque eu acho que a sociedade tem que ser menos imatura e parar de tratar a gente perceber que existem diferenças entre nós, entendeu? Existem diferenças entre nós e existem seres humanos que têm habilidades que são melhores que outros Não, seres isso humanos. eu não tenho tudo dúvida. certo. Assim, algumas habilidades assim aleatórias por exemplo, no esporte você pode reunir algumas em algumas pessoas que vão ter melhor desempenho. Não, isso Também não há a menor dúvida. inteligência, tipo, Isso o não há a menor Einstein dúvida. era muito inteligente, nem todo mundo é A Einstein, questão entendeu? que eu perguntei, Monark, assim, é bastante objetiva. Eu perguntei se você acha que a gente pode dizer que, naturalmente, algumas pessoas são mais indicadas ou mais propícias a estar no poder. Essa foi a minha pergunta. E por que eu perguntei isso? Agora eu vou pedir só para você me ouvir um pouquinho, eu ouvi bastante você, o pessoal já está reclamando que é só você que está falando. Por que eu fiz essa indagação, viu, Vilela? Porque eu comecei falando da teoria da conspiração do globalismo e eu falei que